Então, pessoal, bom dia a todos. A gente vai continuar na parte das aulas de estatística associadas, então, a essa disciplina de síntese e meta-análise em ecologia. Como eu falei com vocês na última aula, a gente está repartindo, né, essa parte de estatística em alguns vídeos para que fique mais fácil aí para vocês entenderem, né, esse processo aí da análise de dados dentro dessa ideia, né, das meta-análises, e a gente vai tentar fazer alguns momentos síncronos para responder as dúvidas aí de vocês, então, durante essa parte. Continuo usando aquela mesma figura que a gente está usando desde o início da disciplina, né, para guiar esses passos aí que a gente precisa de fazer ao conduzir uma meta-análise. Então, eu estou dentro aqui da parte tanto das métricas, né, quanto dos modelos de meta-análise. E a ideia, então, é mostrar para vocês, né, nessa segunda parte das aulas de estatística, algumas outras métricas que a gente usa, além do REGIS-D, né, que já foi passado para vocês na última aula, e também, né, algumas métricas que são para dados contínuos, né, e não somente dados categóricos, como a gente viu até agora, tá? A parte dos modelos de meta-análise vai ficar, então, para a próxima videoaula. Então, a gente já conversou bastante nessa disciplina sobre quais são os passos, né, necessários aí para a gente fazer uma meta-análise. Em cinza aqui tá tudo que já foi explicado anteriormente, né, o que antecede realmente as análises estatísticas, e a gente então está na ideia de que é preciso calcular um tamanho de efeito para cada estudo, associado à variância, depois reunir, né, esses tamanhos de efeitos dentro de uma métrica comum aí, que é combinar estatisticamente esses dados, né, dos diferentes estudos e apresentar e interpretar então esses resultados. Então, nas últimas aulas, né, já usei essa figura também, a gente tem conversado bastante aí sobre o que é o tal do efeito, né, que é essa diferença média padronizada na resposta a um determinado tratamento, ou a resposta, né, a uma determinada variável, e a gente precisa, né, de lembrar que esse termo vai permear toda e qualquer meta-análise, né? Independente do tipo de dado, se ele é categórico ou se ele é dado contínuo, é isso que a gente está querendo responder com a meta-análise. Não sei se vocês vão lembrar, mas lá nas primeiras aulas, né, eu falei, mostrei uma tabela para vocês comparando os diversos métodos de síntese, e a meta-análise, né, é um método quantitativo que permite a gente calcular não somente a direção desse efeito, se positivo ou negativo, mas a magnitude, né, a força desse efeito e a significância. Tá? Então, exatamente por isso que ficou tão importante a gente sintetizar esses dados via meta-análise. Então, voltando no nosso exemplo número 1 aqui, desde o início dessa disciplina, qual que é o efeito do fogo na estrutura de comunidades terrestres? Se os dados forem categóricos, como está mostrando aqui na tela, né? Então a gente tem dois grupos e eu quero calcular o efeito do fogo na minha variável y ali, que é a riqueza, tá? Então eu vou fazer isso para cada um daqueles estudos. Cada estudo, gente, cada linha na planilha, cada comparação independente vai ter um tamanho de efeito com uma variância associada, né? Então a gente vai ter uma coluna para cada uma dessas coisas calculada lá na minha planilha. Tá todo mundo na mesma escala, né? Então, o escala ali tá entre aspas para a gente lembrar o quanto que isso é adimensional. Eu quero saber só a diferença entre controle e tratamento, a força entre essas duas variáveis, né? Independente aí das escalas de medida. Lembra que a gente às vezes, né, tá misturando trabalhos aí que tem métricas, né, ou escalas bastante diferentes, mas que continuam avaliando o mesmo efeito. E o segundo e final passo, então, é combinar esses efeitos num resumo estatístico, né, essa ideia da síntese, que é baseado em um modelo de meta-análise que a gente escolhe a priori, tá, gente? Se ele é fixo, aleatório ou misto. E eu quero saber, então, se existe um efeito final aí, se ele é significativo. Então, esse cálculo de tamanho de efeito para cada um, né, dos meus outcomes, das minhas linhas lá na planilha, tem o objetivo básico, né, da gente então depois reunir isso nesse efeito cumulativo, tá? Tá representado aqui pelo E++, de effect e o mais aqui de cumulativo, tá? Não tem nada a ver com o positivo, não. Então, esses efeitos aí vão ser combinados através desses diversos modelos de meta-análise. Já conversamos aqui, né, no caso dos dados originais serem aqueles de média, desvio e padrão, que é bastante comum na ecologia,
que vocês vão ter que fazer? Vão ter que voltar nesses trabalhos, ou nas tabelas, ou no texto, né, ou nas próprias figuras aí do trabalho, e vocês vão precisar de planilhar, né, buscar nesses trabalhos os dados de média do grupo controle, tá? Tem que especificar direitinho aí o que é controle, o que é tratamento, média do grupo experimental, desvio do grupo controle, desvio do grupo experimental e tamanho amostral de cada um desses grupos, tá? Então essas são as 6 principais colunas que a gente vai ter na nossa planilha lá da meta-análise. As outras colunas são aquelas que a gente vai usar, né, para categorizar esses modelos, trabalhar com os modelos mistos. Lembrando, gente, que as métricas usam desvio padrão, né, as métricas de meta-análise, mas normalmente isso é reportado de forma diferente nos trabalhos. Então aqui tem um que está indicado que é erro padrão. Então a gente vai converter todo mundo e vai planilhar o desvio padrão, tá bom? Lembrando que essa é aquela hora que vocês adoram tabela, porque tá fácil de buscar os dados, mas na maioria é figura, né? A maioria dos artigos aí, ou muitas vezes figuras. Então a gente tem softwares, né, para voltar nessas figuras, medir o tamanho das barras que representam aqui controle e tratamento, medir a variabilidade, né, a medida de variância, descobrir se isso é erro ou desvio e planilhar isso aqui direitinho. Já falamos bastante também, gente, sobre o que é uma linha, né? O que é um caso independente aí na planilha. Nesse caso aqui, o autor reporta 2 espécies de plantas, tá? Eu vou usar cada uma delas aí como uma linha da minha planilha. Então, feito isso, a gente só está fazendo uma retomada aqui, tá, gente? Antes de passar para a próxima métrica. Mas feito isso, a gente vai calcular, no caso, né, de dados categóricos, por exemplo, o REDS-D. Ele é muito usado na ecologia, gente, porque ele funciona bem estatisticamente para tamanhos amostrais maiores do que 25, né? Então, 25 linhas aí na planilha. Tá? Então, ele simplesmente é a diferença, né, entre a média do grupo experimental menos a média do grupo controle, dividido pelo desvio padrão combinado e corrigido por aquele termo J, né, que se aproxima de 1 em tamanhos experimentais maiores. Então, quando o trabalho foi realizado, né, com um tamanho experimental menor, por exemplo, em torno de 4, em torno de 8, vocês vão ver que esse J aqui, ele assume um valor menor do que 1, o que significa, né, fracionado, o que significa que ele vai reduzir o peso do D daquele estudo individual, tá? Então, isso depois vai ser usado para calcular um efeito cumulativo, que no caso do REDS-D a gente chama de D++, tá? Lembrando que a notação aqui é sempre E++ para efeito, mas aqui a gente está usando o REDS-D, então passa a ser D++. Esse efeito cumulativo ele leva em consideração a recíproca da variância, então é uma de cada estudo individual, tá? Por isso que tem um somatório aqui. E lembrando que isso dá mais peso ainda para os trabalhos que têm um tamanho amostral maior, né, que é uma forma aí que a gente reduz a variância em torno desses estudos. Tem também uma variância associada a isso, que é usada para calcular os intervalos de confiança que vão dar para a gente uma ideia da significância, então, desse valor cumulativo, tá? Como é que a gente lê isso lá nas figuras? Como é que a gente lê isso nas fórmulas das meta-análises? Quando o intervalo de confiança não contém o zero, gente, então o intervalo de confiança inferior e superior, ele não contém o zero, esse efeito cumulativo, ele é significativo, tá? Então, normalmente é representado por aquelas linhas do intervalo de confiança, a gente vai buscar o zero lá na figura e ver, então, se contém ou não o zero. É assim que a gente olha a significância desse efeito cumulativo. Então, aqui só um exemplo para vocês, tá? Vou voltar nessa meta-análise depois. Então, a gente revisou recentemente o efeito da altitude na riqueza de espécies, né, de forma global. Então, o que acontece quando eu subo um determinado gradiente altitudinal aí nas montanhas? E aí aqui está representado cada um desses efeitos individuais dos trabalhos. Então, a bolinha representa o efeito, a linha azul representa o intervalo de confiança. O zero está marcado aqui, tá, gente? Então, ele dá uma ideia para a gente, né, da significância de cada um desses efeitos. Então, vocês peguem esse aqui, por exemplo, ó, ele tem uma linha azul aqui que não ultrapassa o zero, significa que ele é um efeito significativo, tá? Depois a gente reúne todos esses trabalhos, aqui eles estão divididos em 2 grupos, tá? Que tem a ver com a qualidade aí do dado que foi amostrado. Mas não vem ao caso aqui para a gente, a ideia aqui é que vocês entendam que a gente consegue reunir todos esses efeitos individuais aqui num efeito cumulativo único que sintetiza a literatura do assunto. Então, no caso aqui específico dessa meta-análise, em que a gente trabalhou com modelos lineares, tá, gente?
de riqueza de espécies no Y e altitude, né, ou elevação no X, o que essa meta-análise resumiu e mostrou para a gente, né, num modelo aí aleatório, é que a gente consegue perceber que existe uma redução na riqueza de espécies de aproximadamente 50%. Por que é redução? Porque o sinal é negativo, 50% porque a gente pode ler em unidades de desvio padrão, e isso é significativo, porque meu intervalo de confiança não contém o zero, ele vai de menos 0,6 a menos 0,3, tá? Então vocês podem ver, isso aqui é o efeito cumulativo, se eu puxar ele para baixo aqui, ele dá mais ou menos 0,5, tá? Nessa escala aqui, e vocês estão vendo que os intervalos de confiança são estreitinhos, eles não cortam a linha do zero, tá bom? Então é assim que a gente lê aí esse resultado. Só que a gente sabe, gente, que tem várias métricas, né, para medir o tamanho de efeito com dados categóricos, não é somente o REDS-D, tá? O REDS-D tem aquelas particularidades de funcionar bem quando o tamanho amostral é maior do que 25, de ter os dados, né, de variância e associados para a gente calcular, então, aquele desvio padrão combinado, corrigir pelo tamanho amostral usando o J, então ele tem uma série de vantagens. Mas a gente sabe que na ecologia a gente tem diversos trabalhos, por exemplo, que não vão reportar variabilidade, tá? Não tem uma medida de variância ou de dispersão associada. Por quê? Porque muitas vezes são dados de frequência, né? Então coloquei só um exemplo aqui para vocês. A gente tem a distribuição do número de espécies aqui em função, por exemplo, da amplitude do nicho, dados de mortalidade, de sobrevivência. Então eu avaliei, né, quantos % dos indivíduos sobreviveram em cada classe etária, tá? Então vários desses dados, né, que são categóricos também, apresentam distribuição em algumas categorias, muitas vezes eles não possuem, né, essas medidas de variabilidade, né, de dispersão ou o próprio desvio padrão. Então, nesse caso, gente, como é que a gente faz, né? Tem jeito de fazer meta-análise quando eu não consigo preencher aquelas 6 colunas lá, igual o REDS-D me pede? Tem, tá? Tem outras métricas, estou mostrando uma aqui para vocês, que é o que a gente chama de razão-resposta, ou response ratio do inglês, que ela não usa esses dados de desvio padrão para calcular o effect size ou o tamanho de efeito, tá? Ela nada mais é do que a razão de uma medida em 2 grupos. Então, coloquei a fórmula aqui para vocês, tá, gente? É o logaritmo neperiano da razão entre a média do grupo experimental e a média do grupo controle. Pelas propriedades do logaritmo, como isso aqui é uma razão, a gente pode converter isso para uma subtração. Então, a fórmula da razão-resposta, a gente consegue ser mais simples ainda que a do REDS-D. Ela nada mais é do que o logaritmo neperiano do grupo, onde a gente tem a média do grupo experimental, menos o logaritmo da média do grupo controle, tá? Percebam aqui, por favor, que a gente não tem, né, nenhuma medida de variabilidade ou de dispersão associada a essa fórmula, igual a gente tinha lá no REDS-D, onde a gente usa o desvio padrão combinado. Então, em casos, né, dados aí em que a gente os dados são categóricos, mas não tem medida de dispersão associada, essa daqui seria uma das métricas que a gente pode usar, então, para sintetizar esses dados, tá? Isso é muito comum, tá, gente? Então, razão-resposta já é muito usado na ecologia, isso aqui é só um exemplo para vocês. Então, isso aqui são grupos de 3 espécies de plantas aí que foram irrigadas ou não foram irrigadas, tá? Então, que a água foi adicionada ou que a água não foi adicionada. E aí, a gente avalia aqui, no caso, né, isso aqui é só um dado bruto para mostrar para vocês, a razão, né, entre a quantidade aí de raízes e de ramos nessas plantas, e isso é avaliado, então, em função da razão-resposta, tá? Então, eu vou simplesmente pegar a média, por exemplo, dessa razão aqui entre ramos e raízes no grupo experimental, que eu irriguei, e no grupo controle, tá? Basicamente isso. Quem está para baixo aqui indica uma razão negativa, quem está para cima indica uma razão positiva, né? Um efeito positivo aí do tratamento, tá? Então, são um tipo de dado muito comum também na ecologia. E, né, a gente vai ver aí que durante muitas vezes é o que a gente consegue usar aí para sintetizar alguns dados, tá? Tem um poder estatístico mais limitado, gente? Tem, né, comparado ao REDS-D, com certeza. Mas, de certa forma, tá
amostrando, né, ou avaliando aí qual que é o efeito proporcional, né, a gente trabalha com a razão, então isso dá uma ideia de proporção, qual que é o efeito proporcional que resultou da minha manipulação experimental, né, então se eu manipulei uma determinada variável, por exemplo, irrigação, fertilização, CO2, né, então qualquer variável que vocês quiserem pensar aí, qualquer tratamento, tá? A razão, né, entre esses efeitos aí vai me dar uma ideia, né, de quanto que mudou proporcionalmente aí uma determinada variável y em função daquele tratamento. Então é relativamente fácil da gente interpretar, tá? Para cima e para baixo aí indica uma mudança positiva ou uma mudança negativa. Então ela é bastante útil, né, para esses dados ecológicos aí, quando a gente não tem essas medidas de variância, né, ou nenhuma medida de dispersão. Por exemplo, dado de mortalidade ou sobrevivência, tabela de vida, parâmetro demográfico, distribuição de frequência, né, tudo isso são métricas que a gente usa aí na ecologia que são úteis para serem sintetizadas usando, né, essa razão-resposta, tá? Então, só um exemplo aqui para vocês, isso aqui foi trabalho do meu orientador, em que ele, né, trabalhando aí com mudança climática global, ó, ele tem 2 tratamentos, que é o controle e o CO2 elevado, e ele avaliou a porcentagem de mortalidade, né, de alguns insetos aí que ocorrem dentro das folhas, para 3 plantas diferentes, mas ele distribuiu essa porcentagem de mortalidade em algumas categorias, tá? Então, né, algumas desses insetos morreram porque estavam parasitados, porque estavam predados ou porque estavam simplesmente mortos lá. E aí o que ele fez, né? Não tem como a gente ter uma medida de variabilidade aqui, porque ou tá vivo, ou tá morto, ou tá parasitado, ou tá predado. Né? Então não tem como avaliar para cada um desses grupos essa medida de variabilidade. Ele até colocou na legenda aqui, né? Isso foi feito em câmaras de CO2 separadamente, o N aqui é 16 e tal, mas ele coloca lá na legenda, olha, os dados foram, né, combinados aí para todas as câmaras e por isso não tem, então, nenhuma medida de dispersão. Esse é aquele exemplo, gente, de figura maravilhosa, eu acho, assim, fantástico, né, a forma, isso é um trabalho do Peter Stalin, é fantástica a forma como ele reporta os dados, porque isso aqui, por exemplo, pode ser usado para uma meta-análise, né, tá bem especificado por que é que não tem medida de variabilidade, aquilo que a gente vem conversando, da importância, né, de ter um rigor aí na forma que a gente representa nossas figuras. Então aqui já dá um indicativo para a gente que, por exemplo, eu não consigo, né, calcular o efeito do CO2 elevado na porcentagem de mortalidade usando, por exemplo, o REDS-D. Tá? Por quê? Porque as minhas colunas lá de desvio padrão, elas vão ficar em branco, né? Não é 0, é em branco, e isso não permite calcular o tamanho de efeito, tá? Mas eu posso usar essa outra métrica aqui. Então, mais recentemente, a gente usou esse mesmo raciocínio, tá? Então, isso aqui foi a meta-análise da Lica, né? Que foi aluna aqui da UFMG, há uns anos atrás, em que a ideia era avaliar, né, qual que é o efeito de uma semente passar pelo trato digestivo de primatas na chance, né, ou na porcentagem dela de germinação. E esse é um tipo de dado, tá, gente, que também, né, na maioria dos trabalhos não apresenta essa medida de dispersão, né, ou de variância ou desvio padrão. Por quê? Porque a semente germinou ou não. Né? Então a gente tem um tratamento que é passar pelo trato digestivo do primata versus o controle, que é a semente que germinou na placa de Petri sem passar pelo trato digestivo, né? Ela não foi recolhida nas fezes, mas a semente ela germina ou não. Então a gente tem uma porcentagem de germinação, tá? Mas normalmente esse dado ele não é reportado com a medida de variância para cada uma, claro, dessas sementes, tá? Então nesse caso aqui a gente usou a razão-resposta, tá? Então tá lá no método, gente, explicado direitinho, tá? Dei só um print de uma parte dos métodos aqui, ó, mostrando a gente usou a razão-resposta para sintetizar o efeito da passagem, né, no trato digestivo dos primatas na germinação de sementes, e a maioria dos dados para essa meta-análise não tinha informação, né, usada aí para computar erro padrão, tá, dos estudos individuais. Então a gente acaba usando essa métrica porque ela funciona, tá? Então o resultado, pessoal, é o mesmo, tá? Então a gente tinha que a razão-resposta é calculada pelo logaritmo neperiano da média, né, de germinação no que passou, né, que estava presente nas fezes, significa que passou pelo trato digestivo, menos o log lá do grupo controle, né, sementes que germinaram sem passar
pelo trato digestivo. Mas a forma de reportar, de ler, né, ela é muito parecida. A diferença é que aqui, ao invés da gente ter o tamanho de efeito representado pelo REDS-D, a gente tem uma mudança proporcional em relação ao controle. Quem que é o controle não passou pelo trato digestivo. A gente continua marcando zero aqui, né, para ter uma ideia aí da significância desses efeitos. E aqui a gente tem, então, ó, cada um das variáveis que a gente avaliou, então, porcentagem de germinação, tempo de germinação e número de dias para que a primeira semente germine. Esses números em parênteses aqui são o número de comparações independentes que eu tenho para cada variável, né? Eu analisei todo mundo separado. O círculo aqui representa o tamanho cumulativo, né, daquele efeito. Então, para as minhas 240 comparações para a porcentagem de germinação, eu tenho um aumento, tá, em relação ao controle de mais ou menos 30%, tá, gente? É só puxar esse número para cá e ele é significativo. Vocês estão vendo que o intervalo de confiança ele não passa pelo zero, tá? Vamos aproveitar e olhar isso aqui, ó. Então, a gente tem tempo de germinação, tá? Dessas sementes que passaram ou não pelo trato digestivo. Aqui a gente já tem um efeito negativo, significa que ao passar pelo trato digestivo dos primatas, a gente tem uma redução no tempo de germinação, ou seja, acelera, né? Essa germinação dessas sementes. Eu tinha 180 comparações, o efeito ele é negativo, mas ele não é significativo, tá? Vocês estão vendo aqui que ao plotar o intervalo de confiança, ele contém o zero. O que mais que acontece, né, quando passa pelo trato digestivo em relação ao controle? A gente diminui o número de dias para a primeira semente germinar, né? Então, isso é um efeito negativo, ou seja, tem uma redução no número de dias, mas se a gente pensar ecologicamente, isso é positivo, né? As sementes estão germinando mais rápido. Tinha só 40 comparações independentes para isso, eu também tenho um efeito com intervalo de confiança bem amplo, né, mais feião aqui, mas que também é significativo, né? Ele não contém o zero. Então, gente, a forma de reportar, de ler, de interpretar, ela é muito parecida, independente da métrica, tá? Mas essa daqui é uma métrica, então, que não usa, né, esses dados aí de desvio padrão, tem essa certa limitação, né? Não está corrigindo pelo tamanho amostral e tal, igual o REDS faz, mas a gente consegue, né, ainda assim, sintetizar esses dados e principalmente entender isso aqui, ó, qual que é a mudança proporcional que existe em relação ao controle. A moral da história desse artigo aqui é que a gente mantenha, né, os primatas aí desempenhando esse papel ecológico, né, na germinação, porque passar pelo trato digestivo é interessante, né? A gente tem mudanças aqui em relação ao controle que fornecem para a gente uma ideia de um serviço ecológico importante, né, de uma função aí importante. Aumenta a porcentagem de germinação, diminui o tempo de germinação, mas não é significativo aqui, e diminui o tempo, né, para que a primeira semente germine, né? Então, só efeitos que são bons aí, que só sugerem, né, a importância desse grupo aí nessa prestação de serviço. E para finalizar, gente, essa parte aí da estatística, né, outros tipos de dados que a gente tem nas meta-análises não são categóricos, né? Então são dados na literatura, desculpa, são dados que a gente chama aí de contínuos, né? Então já conversamos um pouquinho sobre isso desde a primeira aula e vocês podem imaginar que quando o dado é contínuo, né? Então relação entre altitude e riqueza, latitude e riqueza, tamanho e altura, biomassa e riqueza, qualquer coisa que vocês quiserem pensar, não são dados categóricos, né? A gente nunca vai conseguir extrair dessas relações aí dados de média, desvio e padrão de dois grupos, tá? Então, vários desses padrões macroecológicos, né, baseados em variáveis contínuas, muita coisa de gradiente ambiental, né, seja natural, como é o caso aí da elevação, mas gradientes de fragmentação, de mudança na paisagem, né, tudo isso aí é trabalhado na ecologia de forma contínua, né? Então, só um exemplo aqui para vocês, riqueza de espécies com altitude, né? Então, a gente tem um padrão bem descrito aí na literatura, né? Então, vários grupos mostram que à medida que a gente aumenta a altitude, a gente diminui a riqueza de espécies. Como é que eu sintetizo esse dado que não é contínuo? Né? Então, outros exemplos aqui, ó, riqueza de plantas com riqueza total, né? A ideia entre riqueza regional e riqueza local. A riqueza de plantas com a riqueza de insetos herbívoros, né? São todas relações, como vocês podem ver aqui, ó, nesses casos lineares, né, e positivas, que a gente não vai conseguir avaliar, então, ou sintetizar usando esses dados categóricos, tá? De média, desvio e padrão.
Tem jeito de fazer meta-análise com dado contínuo? Claro que tem, tá? A diferença é que muitas vezes, gente, esses dados são apresentados de forma muito mais diversa, né? A estatística é muito mais diversa do que os dados categóricos, tá? Então, o que a gente vai ter que buscar em cada um desses trabalhos? Alguma forma estatística, né, alguma forma de avaliar esses dados que possa ser convertido em coeficiente de correlação. Tá? Por quê? Porque o coeficiente de correlação ele coloca todo mundo numa métrica comum. O coeficiente de correlação ele está relacionado ao Z de Fisher, tá? E a gente consegue então colocar todo mundo numa mesma escala, né, no mesmo patamar aí, independente da forma que o autor originalmente avaliou aqueles dados. Então, o que a gente vai buscar nesses papers, né, nesses artigos, gente, que apresentam os dados, né, contínuos aí nas análises? Então, a gente vai procurar inicialmente o R de Pearson, ou o T de Student, ou o F lá do ANOVA, ou qualquer medida reportada, né, para um GLM ou para um GLMM, Q quadrado, R2 de regressão linear, o R2 de regressão quadrática, tá? A gente vai buscar esse dado original no artigo para converter todo mundo em coeficiente de correlação. Isso aqui não é um mistério, gente, tem fórmula fácil para fazer isso, tem pacote para fazer isso, calculadora estatística, tá? Só coloquei uns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, se o trabalho reporta o F, tá, lá da regressão, ou reporta um valor de T, também de uma regressão, ou um GLM, tá? Tem jeito da gente converter, se eu anotar o valor de F e os graus de liberdade, ó, tirando a raiz da razão entre F e F mais graus de liberdade, eu tenho o coeficiente de correlação. Mesma coisa para o T, tá? Para o Z, a gente consegue converter e colocar todo mundo em coeficiente de correlação. Então, só um exemplo aqui, vocês podem fazer isso com calculador estatístico, ó, de F para R. A gente só precisa saber o que precisa preencher aqui. Normalmente são os graus de liberdade, aqui DF1 e DF2 é porque é o do numerador e do denominador, igualzinho a gente vê lá na análise de variância ou no GLM, tá? Então tem como preencher isso aqui, tem pacote para fazer isso, não apavorem porque é simples, tá? Da gente conseguir converter todo mundo em R. Uma coisa que é importante, gente, para essas análises é que a gente precisa prestar atenção no sinal, tá? Na direção da relação que vai estar lá nos dados originais. Então, só voltando aqui, ó, nesse caso aqui, vamos supor que eu estou querendo buscar os dados desse trabalho aqui especificamente, tá? Então, a gente tem uma relação entre Y e X aqui, que ela é positiva, tá? Nesse caso aqui, linear e positiva, mas eu preciso de anotar esse sinal lá na minha planilha, independente, né, da análise que o autor fez, para a gente poder manter esse sinal no coeficiente de correlação, tá, gente? Isso é importantíssimo para que a gente consiga, né, detectar nessa literatura aí um padrão, tá? Independente de ser linear, a gente precisa do sinal. Então, tem que buscar nos dados originais e incluir esse sinal positivo ou negativo ao valor de R. Pessoal, não é significância, tá? Eu não estou prestando atenção no valor de P, nada disso. Eu estou prestando atenção na direção do sinal, tá? Então, no caso aqui que eu tenho relações, né, entre duas variáveis que são positivas, vamos supor que esse autor aqui nem reportou o R, tá? Ele fez um GLM e tal. Eu vou calcular o R a partir da análise dele, mas eu tenho que levar para o meu R o sinal positivo ou negativo, tá? Então, a gente também fez isso recentemente, né? Isso é uma meta-análise da Gabi Duarte, aluna do programa também, saiu aí em 2018, em que a ideia era avaliar quais que eram os efeitos, né, dos padrões aí da paisagem no fornecimento de serviços ecossistêmicos, né, usando meta-análise. Então, vocês podem imaginar que esse dado ele é contínuo, né? Isso aqui é só uma figura para representar o tipo de dado que a gente estava querendo avaliar. Então, tamanho da área, perímetro, né, quantidade de cobertura vegetal original, quantidade de cobertura plantada, tudo isso é dado contínuo, né? Não dá para analisar. Se eu quero saber, por exemplo, o fornecimento de serviço ecossistêmico, né, o efeito disso na polinização, não dá para avaliar, né, gente, com dado categórico. Não serve área pequena versus área grande, né, proximidade de ambiente natural versus distante de ambiente natural. É tudo contínuo, né, tamanho da área,
é distância, é adjacência. Então a gente avaliou uma série de métricas, tá, gente? Não vou entrar nos detalhes aqui nessa aula, mas é só para vocês verem aqui, ó, porcentagem de áreas naturais, porcentagem de áreas não agriculturáveis, agregação, heterogeneidade, conectividade, fragmentação, todas essas são medidas contínuas da paisagem, tá? Então dá para fazer meta-análise? Dá, né? A métrica, ela é um pouquinho diferente, mas a gente consegue sintetizar também. Então só um exemplo da planilha aqui, gente, tá? Só para mostrar para vocês como é que a gente pode, né, planilhar esses dados aí, não tem nada a ver com aquelas 6 colunas lá igual no REGIS-D, ó. Então, o que eu estou querendo avaliar? A riqueza de polinizadores, por exemplo, em relação à porcentagem de habitat, tá? Essa é a métrica que eu estou querendo avaliar. A influência disso, ou o efeito disso na riqueza de polinizadores. Então, a análise que foi feita pelo trabalho original já foi, né, uma correlação de Spearman, mas ó, podia ser um GLMM, podia ser um Pearson, podia ser uma regressão. Então, a gente cria uma coluna para colocar originalmente o que esse autor avaliou, tá? Que é a análise que ele fez, qual que é a interação entre essas duas variáveis, se ela é positiva ou negativa, qual que é o resultado, tá? Que foi reportado na forma do RHO, né? Do Rho, do T, do R2, do F. Vocês estão vendo que isso é muito variável entre os estudos. De qualquer forma, gente, eu vou converter todo mundo num coeficiente de correlação. Mas prestem atenção aqui numa coisa importante. Se o sinal original era positivo, meu coeficiente de correlação vai estar positivo. Se o sinal original era negativo, o coeficiente de correlação ele vai estar negativo, tá? Então a gente reporta a interação, o sinal aí da interação entre essas duas variáveis, o resultado, a métrica, né, que o autor reportou originalmente, a conversão disso para o coeficiente de correlação com o sinal, tá? E eu vou precisar também, gente, do N, tá? Do tamanho amostral. Então, para essas métricas, né, que usam dados contínuos, a gente precisa basicamente do R e do N, tá? Igualzinho quando a gente faz um GLM, quando a gente faz, né, qualquer análise aí de correlação, que isso vai ser usado para converter em Z, que coloca todo mundo dentro de uma mesma escala, tá? Que a gente chama de Z de Fisher ou transformação de Z, e aí eu consigo avaliar e sintetizar esses dados. Outra coisa importante aqui, gente, a gente vai calcular o R, ou seja, eu vou reanalisar esses dados, e isso é independente da significância original do trabalho. Preste atenção, por favor, que eu nem tenho valor de P nessa tabela, tá? Então, se o autor tinha uma relação positiva entre a porcentagem de habitat e a riqueza de polinizadores, que ele avaliou através de uma correlação de Spearman, reportou o resultado, eu converti isso em R, eu sei que ele tinha 22 pontos aqui para fazer essa relação. Eu não estou preocupada se ele encontrou uma relação significativa, não significativa, tá? Modelo nulo, nada disso. Por quê? Porque a gente vai reavaliar isso aqui no efeito cumulativo, né? Convertendo isso tudo lá para o Z transform, tá? Então, uma vez que está todo mundo transformado em coeficiente de correlação com sinal, então o R com sinal, eu vou calcular um tamanho de efeito usando essa transformação de Fisher, que é o Z transform ou ZR. Fórmulazinha super simples também, gente, olha só, o Z é metade do logaritmo neperiano da razão de 1 mais R de 1 menos R. Por isso que é importante a gente manter o sinal, tá bom? Então, o sinal ele vai entrar, né, para a gente poder calcular essa razão aqui. A esse valor de Z, gente, está associado uma devida variância, tá? Que também só leva em consideração o tamanho amostral, por isso que ele é tão importante, né? Então, é a recíproca aqui, né? Usando o tamanho amostral. E a gente vai ter, então, um valor de Z e uma determinada variância associada a isso, que a gente vai usar, então, para sintetizar esses dados, tá? Se o Z for negativo, indica, então, que tem uma relação negativa entre essas duas variáveis. A gente pode ler em unidades de desvio padrão também, tá bom? Então, a gente pode converter isso em porcentagem, e a variância é usada também para calcular aquele intervalo de confiança. Então, só dar um exemplo prático para vocês, para a gente finalizar essa parte. Recentemente, a gente avaliou, né, a ideia aí do efeito da altitude ou da elevação na riqueza de espécies. Essa é uma meta-análise global, tá, gente, que ainda está aí no processo de publicação, né, a gente já apanhou uma vez aí, agora tentando reinventar alguns desses dados aí e reanalisar.
Mas a ideia foi avaliar qual que é o efeito da altitude na riqueza global de espécies, tá? Então, todos os grupos taxonômicos. Isso aqui é uma distribuição, então, das montanhas, né? Onde a gente conseguiu avaliar esse dado, distribuídos aí em função da elevação e aquilo que a gente já conversou também em função da qualidade do dado, tá? Então, só um detalhe aqui, né? No Brasil, os dados têm alta qualidade, tá, gente? Então, os dados aqui da Serra do Cipó, do Espinhaço, o gradiente altitudinal, ele foi, né, bastante completamente amostrado, vamos dizer assim, mas quando a gente vai para as montanhas mais altas, né, então montanhas que vão aí até 7.000 metros de elevação, etc., né, tem algumas bolinhas azuis representadas aqui, é claro que tem uma dificuldade maior, né, de amostrar todo o gradiente altitudinal. Então, isso é o que a gente chama, né, de dados aí de menor ou de pior qualidade, tá? Então, só para mostrar para vocês a planilha, né, como é que fica a cara dessa planilha aí. A gente tem a variável medida, né, então riqueza, abundância, algumas vezes diversidade. O modelo, né, de riqueza que foi reportado pelos autores, linear negativo, sem padrão, né, o padrão intermediário aí, linear positivo e aí vai, tá? Qual que é o sinal, então, que existe para essa relação negativo-positivo? Qual que foi a estatística reportada no artigo, tá? Então, foi feito através, por exemplo, né, de uma regressão e o autor reporta o R2, tá? Qual que é o tamanho amostral? E aí a gente calcula um coeficiente de correlação a partir desses dados, tá, gente? Então, isso não é difícil, como eu falei, tem fórmula, né, pacote para a gente fazer isso aí. E tem uma coluna a mais nessa planilha aqui, que é uma observação que a gente colocou em relação à estatística, tá? Isso aqui é só a planilha preliminar, mas para mostrar para vocês como é que a gente precisa, né, de carrear o sinal, a estatística original do autor, tá? E levar em consideração isso ao calcular esse coeficiente de correlação. Então, só para mostrar para vocês, né, um dos resultados aí desse trabalho, já mostrei, né, no início dessa aula também. Então, a gente tem, né, como é um dado contínuo, aí a gente tem um número aqui que sintetiza a literatura do assunto, mostrando então que tem uma redução, isso aqui é um valor de Z, tá, gente? Tem uma redução aí na riqueza de espécies que é significativa. Só que esse dado aqui, gente, eu vou usar isso aqui como último slide para já puxar a próxima aula. Aqui a gente usou um modelo completamente aleatório que está todo mundo junto, né? Então eu tenho uma misturada de gente aqui, uma misturada de montanha, né? A única coisa que está separada aqui é a qualidade, né, do gradiente amostrado aí. Mas eu tenho aqui ave, morcego, planta, fungo, né? Tá todo mundo misturado nessa figura aqui. Então isso chama atenção para a gente que talvez exista muito ruído, né? Muita variação aqui nesse tamanho de efeito que possa ser repartido entre grupos, tá? Então a gente já até fez essa análise, mas eu estou usando aqui só para puxar para a nossa próxima aula, que é muitas vezes, gente, a gente vai precisar de trabalhar em alguma coisa um pouco mais elaborada que um modelo completamente aleatório. Tá? Então a gente sabe, né, que tem alguns fatores aí que vão moderar esse efeito e eu quero descobrir essa fonte de variação. Quais que podem ser esses fatores? O modelo que relaciona essas duas variáveis, por exemplo, linear negativo, um modelo quadrático ou linear positivo. Pode ser o grupo taxonômico, né? Então tem algumas opções aqui, ó, invertebrados, vertebrados e plantas. Eu posso separar micro-organismos também, além, por exemplo, né, da qualidade do gradiente que foi amostrado. Bons gradientes amostrados mais do que 70% e gradientes em que menos do que 70% foi amostrado. Então isso aqui, gente, dá ideia para a gente que talvez, né, um modelo completamente aleatório em que eu misturo todo mundo, talvez não seja suficiente, né, para a gente interpretar corretamente esses dados. Então eu preciso partir, por exemplo, para um modelo misto, tá? Onde eu vou levar em consideração que esses fatores aqui, como é o caso do grupo taxonômico, né, ou categorias mais grosseiras, vamos dizer assim, como vertebrados, invertebrados e plantas, a qualidade da montanha e a qualidade da montanha amostrada, né, e o próprio modelo que relaciona essas variáveis podem influenciar, então, no meu tamanho de efeito, tá? Aqui tá todo mundo significativo, eu marquei a linha do zero, né? Tá todo mundo lá para cima, né? Com efeitos de confiança aqui, vocês estão vendo intervalos de confiança que contém o zero, né? Então a gente vai aprender a olhar isso tudo aí, só que agora pensando na ideia dos modelos mistos, tá? Então, a partir da próxima aula aqui a gente vai conversar sobre esses modelos, então, de meta-análise. Obrigada, pessoal.
Até daqui a pouquinho.